Bem-vindo ao canal do Espaço Floral. Eu sou Leila Menezes Xavier e venho aqui hoje com o tema Florais na Psicoterapia. A minha formação, ela não vem da área de psicologia, eu sou pós-graduada em psicossomática e psicoterapia analítica, e o tema do meu trabalho foi baseado na primeira pesquisa monográfica que eu fiz. As essências florais de Bach como apoio ao processo de psicoterapia, uma visão junguiana tem como objetivo trazer uma opção de tratamento para o cliente que se encontra em terapia. A abordagem traz um enfoque na psicologia analítica por se tratar de um tema monográfico de pesquisa durante o meu curso de psicologia junguiana. Para fundamentar esse trabalho, eu precisei averiguar na bibliografia oficial de Carl Gustav Jung e Eduard Bach, fazer o encontro conceitual, pois o tema ele é bastante polêmico. A justificativa que nós demos para o trabalho é buscar uma alternativa para diminuir a medicalização que ocorre no mundo contemporâneo. O floral é uma alternativa para você trabalhar as suas emoções. A ação que as essências florais exercem nos estados emocionais em desequilíbrio permite que elas sejam utilizadas durante o processo de psicoterapia, antes mesmo da prescrição de medicamentos convencionais alopatas. A ação que as essências florais exercem no processo de psicoterapia permite que elas sejam usadas antes mesmo da prescrição de um remédio alopata, que é o que acontece muito quando o cliente chega em estado emocional bastante abalado. A grande pergunta é como podemos relacionar a psicologia analítica com as essências florais de Bach e a teoria que ele deixou. A resposta é sempre a mesma, né? A pesquisa científica é necessário nesse caso. Eu gosto muito dessa fala de um professor meu do curso de psicologia junguiana, onde ele diz que a vida não cabe só no conhecido. E ele pergunta quantas espécies a vida já criou e destruiu. E é importante termos um espaço para o mistério, né? E nós temos muitos mistérios no nosso planeta Terra e no universo. Essa é uma fala do mestre Ajax. Para que possamos romper essa barreira, nós precisamos avançar na compreensão dos sentidos. Eu trago aqui a figura do cérebro, que representa a nossa parte racional, e do coração, que representa a nossa parte emocional. Aqui o cérebro está falando do coração, né? Para ele não pensar muito e deixar que ele resolve. E é assim que nós levamos a nossa vida diária, muito no racional, e nós esquecemos que nós temos sentidos mais sutis. Então, a pesquisa científica, ela começa com uma grande indagação. E o que eu vou fazer? Transformar o desconhecido e misterioso em algo possível a ser transformado e respondido e praticado. A ciência, através da pesquisa, nos permite que isso seja feito, mas é necessário que se tenha uma investigação. E essa é uma investigação científica. Eu trago aqui alguns ícones da ciência, e porque eles ousaram e porque eles fizeram a indagação, isso é possível, eles puderam adentrar na sua pesquisa. Fiz um apanhado histórico, porque quando se faz ciência, você não pode pegar um ponto isolado daquilo que você quer pesquisar. Você não pode partir da situação atual. Então, foi necessário eu fazer um apanhado histórico para que houvesse coerência na fala de Jung e de Bach. O traçado histórico e a coincidência temporal das vidas de Jung e Eduard Bach
mostram que eles se apoiaram em mestres como Hipócrates, Galeno, Paracelso, Hahnemann e Goethe. Isso eu citei apenas alguns, para mostrar que esses ícones eles foram referenciais para os dois. Os dois falam desses personagens em sua bibliografia. E onde nós vamos buscar o conhecimento científico ainda mais distante. Em Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, com o princípio dos similares, que é usado hoje na homeopatia, com o princípio dos contrários, que é usado na alopatia. E também vamos ver que os florais eles podem ser enquadrados nesses princípios. Então, a partir da pesquisa das obras do Dr. Bach e nas obras de Carl Gustav Jung, verifica-se que ambos possuem um conceito de saúde e doença voltado para o ser integral. O que me deixou mais empolgada com a pesquisa, e eu posso usar esse termo, né, que foi realmente uma empolgação, foi na hora que eu vi que o meu trabalho tinha fundamento, foi que tanto Jung como Bach foram contemporâneos. Eles têm um intervalo de vida e morte semelhante. Ambos foram médicos. Bach formou na Inglaterra e Jung na Suíça, mas conferenciava em toda a Europa, assim como Bach. Bach chefiou, além, né, do tratamento de hospitais convencionais durante a guerra, ele chefiou a Sociedade Homeopática da Inglaterra. Impossível que esses dois não se esbarraram. E eu trago uma fala, só para a gente começar, né, nessa congruência dos dois. Tudo que se pode observar empiricamente é que processos de corpo e processos mentais desenrolam-se simultaneamente e de maneira totalmente misteriosa para nós. Nós não conhecemos o nosso conjunto corpo e mente. Corpo e psique o mesmo que mente, provavelmente são uma só coisa, mas somos incapazes de conceber isso. No dia a dia, cada um de nós tem uma personalidade própria, composta por nossas ideias, preferências, ambições, nossos pensamentos, desejos e desgostos. O modo como tratamos os outros também é único, especial. Entretanto, essa personalidade não está relacionada com o corpo, mas sim com a mente. E por que eu trouxe e escolhi essas duas frases, cujo referencial teórico está aqui? Porque daqui a gente já conhece o pensamento de Jung e Bach, que é um pensamento onde não separava corpo e mente e onde nos leva a um pensamento psicossomático da doença. Doença é psique e corpo. Aí nós vamos perguntar, né, como é que está a questão do uso dos florais? Nós temos uma grande vertente que a gente vai buscar na OMS, que fala sobre os florais, que aprova o uso dos florais desde muitos anos e fala que eles são excelentes para o autocuidado. Isso é um referencial que também está nos registros da OMS desde 1983. Vamos buscar também no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, onde já existe normatização para 29 práticas do uso das práticas integrativas de saúde, e entre elas a terapia com os florais foi aprovada também e já é praticada em alguns postos de saúde. Aqui em Brasília mesmo, nós já temos, se eu não me engano, 6 profissionais que utilizam os florais no apoio das suas práticas. Isso já é normatizado, contanto que o profissional tenha uma formação e seja hábil para prescrever e para aplicar os florais.
Então, a terapia floral, ela faz parte também do universo do SUS. Eu trouxe 2 links, depois se vocês quiserem, nós podemos deixar no final do vídeo, né, na edição do vídeo. E a aceitação do público em geral, o uso dos florais, ela é comprovada pelas farmácias, pois a comercialização no Brasil é bem intensa. É claro que quando você vai comprar uma fórmula floral numa farmácia, você, não vai ter aquele apoio do terapeuta que está te acompanhando. Você vai tomar o floral como você toma um comprimido para dor, né. Eu estou falando aqui da terapia com os florais, do conhecimento das emoções que o cliente nos traz e com o preparo especial e a indicação especial de essências. O que são os florais? Vou colocar aqui um pouco do que são os florais, é bem básico, porque o tema central do trabalho não é esse. As essências florais são extraídas de flores frescas encontradas em seu habitat natural. Essas flores, elas são colocadas numa vasilha de cristal, com água pura, e elas são escolhidas sem toque nem sequer manual. Então, isso vai ser colocado durante a madrugada. Algumas essências são feitas antes do surgir do sol, vai ser colocada na natureza e essas informações de cura irão para a água. Quando trabalhamos com o floral, precisamos abstrair um pouco ao conceito de substância. Nós vamos um pouco para o conceito da neurociência, que fala em informação de cura. E a informação de cura é através da frequência que essas flores passam para a água. Como eu já falei, a tigela, né, é colocada e recebe as informações de cura da flor. E aí sim essa água estará pronta para ser transformada em laboratório nos vidrinhos que vocês compram na farmácia. Aqui tem uma explicação de como é a informação de cura. A informação são propriedades de cura e fica fácil entender porque nós não vemos a nossa informação chegar no celular. E ela chega. E a informação de cura também chega na água através da flor. Dr. Bach admirava fortemente a filosofia alquímica. A filosofia alquímica, ela é muito antiga, ela remonta a Paracelso, que tirava inclusive a cura do orvalho das plantas e da natureza, né? E ele admirava muito. E a alquimia, na psicologia junguiana, ela quer dizer transformação, né? É quando você põe as substâncias e elas se transformam em ouro. E é isso que a psicologia analítica também prega, né? É transformar o que a gente chama os aspectos sombrio em ouro. Isso é alquimia. Aqui tem a origem, né? É uma origem árabe e grega muito utilizada na química antiga, principalmente na Idade Média. A vida e a teoria da psicologia profunda, criada por Carl Gustav Jung, traça os principais conceitos envolvidos no processo de individuação, tema central da sua obra. Então, quando nós falarmos, né, da atuação dos florais na psicoterapia, nós vamos falar também do indivíduo que está procurando seu autoconhecimento. É isso que Jung falou da individuação. Ele não falou em ser perfeito, ele falou em conhecer a si mesmo, assim como o Bach também usou o conhece-te a ti mesmo. É um processo de autoconhecimento e não um processo de perfeição. E como que a psicologia ela se relaciona primeiro? Isso não só junguiana, ela vai buscar os conteúdos da consciência. Os conteúdos da consciência são os conteúdos conhecidos por nós. Esses são os conteúdos da consciência. São os conteúdos conhecidos por nós. São aqueles que nós adquirimos desde a nossa mais tenra idade e vamos acumulando. E isso faz parte de todas as nossas experiências boas e ruins, mas elas estão vivas na nossa mente consciente.
tá? E algumas nós vamos ver que a gente joga para debaixo do tapete, né, como diz o ditado popular. Aqui eu tenho uma figura que mostra bem isso. É o nível de consciência, é aquele nível mais superficial, é aquele nível que o nosso ego trabalha, e deixando claro que o ego, ele não é algo ruim, o ego ele nos estrutura, tá? O que é ruim é o ego exacerbado. Então, a nossa consciência, ela trabalha aqui com os nossos conteúdos conhecidos, com os nossos, onde nós vamos atuar no mundo, com as nossas várias facetas, as nossas várias máscaras. Aqueles conteúdos que nós vivenciamos e não conseguimos trabalhar, eu vou colocar no inconsciente, e o que Jung chamou de inconsciente pessoal. E a gente vai falar também do inconsciente coletivo e arquetípico, que é onde moram as imagens universais, que nós trazemos desde o nosso nascimento, desde a nossa criação, não só do nosso nascimento. Então, só reforçando o conceito de consciência, ela é uma superfície ou película, cobrindo a vasta área do inconsciente. É como se nós tivéssemos, assim, a consciência e lá dentro, né, aqui uma bolinha, e lá dentro é o nosso inconsciente. E nós ignoramos esse conteúdo, a extensão do domínio do inconsciente, porque muitas vezes nós fazemos coisas que nos tomam, né, coisas que nós falamos: "Não sei por que eu fiz isso". Aí eu trago para vocês aqui um esqueminha. Nós temos a consciência, temos o inconsciente pessoal, que é onde tem os conteúdos que eu comecei a ter desde o meu nascimento, eu me atreveria a dizer desde a concepção, né, desde a nossa criação, aqueles conteúdos que nós, não damos conta, nós colocamos no inconsciente pessoal. Então, às vezes um determinado comportamento nos provoca e nós temos uma reação emocional grande, porque ela está ligada a alguma vivência que nós passamos, né, ela está armazenada. No processo de psicoterapia, nós vamos tentar trazer essas experiências para o nível da consciência e vamos tentar transformá-la, como eu falei, em ouro. E temos o inconsciente profundo, que, como eu já expliquei, né, aqui moram os nossos conteúdos conhecidos, e o inconsciente aqui são os conteúdos que eu trabalho, no meu inconsciente pessoal, e o inconsciente coletivo profundo é o inconsciente inerente à nossa condição humana. Nesse caminho do inconsciente pessoal para a consciência, transitam as nossas emoções. É o que na terminologia junguiana nós falamos, é a imersão dos complexos, ele vem para cá e ele emerge para cá, para a consciência. Muitas vezes eu estou tendo algum comportamento que eu não conheço, que eu estou achando estranho de mim mesma, como eu já falei, eu estou tendo uma reação e eu não sei exatamente o que está me provocando. São os complexos querendo falar na consciência. É a nossa sombra que pede para ser trabalhada. Quando algo nos incomoda muito, é a nossa sombra que precisa ser trabalhada. E nesse caminho moram as imagens arquetípicas e universais. Nesse momento eu vou relacionar eu vou dar um exemplo, como por exemplo as imagens dos nossos sonhos. Elas podem vir como imagens universais. Um sonho com uma grande inundação, o sonho com conflitos que estão ocorrendo no mundo, né? E imagens que transitam no nosso mundo desconhecido. Nós não vamos aprofundar nesse aspecto agora. Nós vamos agora ver como é que atuam as essências florais nesse contexto consciente, principalmente inconsciente pessoal, erupção dos complexos e também no inconsciente profundo um pouquinho. Então aqui estão nossos 3 níveis,
Os primeiros aspectos a serem tratados quando a pessoa vai para uma terapia, não só a terapia floral, mas com qualquer processo psicoterapêutico, são os conteúdos conhecidos. Através da nossa consciência, nós mostramos os nossos gostos e os nossos desgostos também. Pensamentos, emoções, sentimentos, até mesmo as intuições que nós temos. Ah, vai acontecer algo, nossa, minha energia não está boa, né? Então, até mesmo as nossas intuições, elas são trabalhadas também na consciência. Como eu expliquei, as nossas emoções transitam aqui, né? Os complexos, eles vão fazer sua erupção aqui, e é aqui que nós vamos trabalhar as essências florais, num primeiro momento, equilibrando essas emoções que são conhecidas, né? Transformando esses estados emocionais em equilíbrio, para depois a gente aprofundar a terapia, né? Ninguém começa uma terapia falando de vidas passadas. A gente começa uma terapia, pelo menos na terapia floral, que eu pratico, e na psicoterapia dos clientes, a gente vai trabalhar primeiro os processos da consciência. Como eu falei para vocês que o inconsciente profundo, ele traz as imagens universais, e essas imagens aqui nós estamos dando um exemplo, que é nascimento, morte, a grande mãe, a maternidade, a imagem do pai, a criança, o grande herói, né? Por isso nós temos uma grande vertente para trabalhar essas imagens que é chamada mitologia, né? Dentro da própria psicologia a gente estuda isso. Então, esse nível, ele pode também ser trabalhado com as essências florais. Nós podemos trazer uma essência floral para trabalhar uma figura que está emergindo aqui no inconsciente profundo, falando, por exemplo, do pai ou da mãe, que são figuras arquetípicas profundas, nós já nascemos com ela. Essas essências, a gente precisa ter um conhecimento delas para poder trabalhar esse nível. E ninguém entra numa terapia e fica pouco tempo para poder trabalhar no profundo. Nós precisamos de tempo para trabalhar no profundo, né? E como nós estamos sempre no imediatismo, o que acontece? A gente quer tomar 10, 20, 30 essências florais e resolver aquilo que a gente não resolveu a vida inteira, né? Mas existe um processo, né? E esse processo, um bom terapeuta vai levar você ao seu autoconhecimento, não só tratar aquela emoção, mas conhecer o que provoca aquela emoção. E a terapia floral também trabalha esse aspecto. Eu tenho aqui um esqueminha para falar da terapia. Eu acho ele bastante didático, né? Onde eu falo que é um caminho de diálogo entre o terapeuta e o cliente. Isso tanto Bach como Jung concordam com esses aspectos, falam sobre a dialética, fala da sintonia entre cliente e terapeuta. Através do diálogo, construirão uma relação de confiança. Se você não construir essa relação, o processo terapêutico fica comprometido. Durante o processo, temos duas psiques interagindo. Quando o cliente chega trazendo, né, aquilo que ele quer tratar, não é só a mente, a psique dele que está em jogo, é também a psique do terapeuta. Principalmente que existe uma fala que fala que todo terapeuta atrai o cliente que ele precisa. Então, precisa-se ter muito cuidado com essa relação terapêutica, né? Tanto o consciente do cliente como o consciente do terapeuta estão interagindo, e isso também cabe ao inconsciente, principalmente. Através das perguntas, que nós chamamos anamnese, o terapeuta nomeia os estados emocionais que estão incomodando. Então, aqui na terapia floral, mesmo que eu receba o cliente de outra colega que está em terapia com uma psicóloga e ela acha que deve partir para os florais, eu vou trabalhar as emoções que estão incomodando, porque
essas emoções não permite que exista um rebaixamento de estado emocional. Isso quer dizer amenizar aquele estado para a pessoa ficar mais equilibrada e poder ir para o processo terapêutico com mais tranquilidade. Então, são esses estados que serão nomeados para os florais. Nós vamos fazer uma primeira abordagem, vamos acompanhar, verificar o resultado e fazer os ajustes. Para a primeira experiência com os florais, pode ser usada uma fórmula ou um único floral. É o terapeuta que vai nomear, mas também existe a necessidade de que o cliente saiba quais os estados que o terapeuta está tratando, que ele tome consciência. Quando você vai comprar um remédio na farmácia, você tem a bula, você tem a indicação pelo seu médico, né? Ele te explica para que aquilo serve. O floral também. É preciso que haja essa responsabilidade. Não é um processo adivinhatório. O terapeuta deverá falar da importância da autoobservação para detectar as melhores. Então, o acompanhamento é fundamental. Se eu vou para uma única sessão querendo tirar todos os problemas que eu trouxe, isso vai ser ilusão. Nós vamos ter uma melhora de estado, mas em compensação, aquilo pode ser transitório. É importante que se tenha um período de tratamento com os florais. Nós recomendamos fortemente que quem indique floral tenha experiência e treinamento para trabalhar com eles. As observações trazidas pelo cliente, elas são fundamentais. Existe uma falácia que floral não tem efeito colateral. Eu, com os meus 10 anos de prática, eu não concordo com essa falácia. O floral pode dar uma catarse, um choro é uma catarse, né? Quando você se dá com processos profundos e eles emergem, você pode ficar triste ou você pode ter uma euforia. Então é importante que o terapeuta esteja olhando para isso, tá? E esse efeito colateral que se fala que não existe é dano para a saúde. Mas o aspecto emocional, sim, pode ter um efeito no aspecto emocional, tanto para mais como para menos, para precisar do ajuste. Por isso precisa do ajuste. E aqui nós terminamos esse esqueminha dizendo que o inconsciente, tanto do cliente como terapeuta, eles também estão interagindo, né? A gente começa no nível consciente aqui, e o nível inconsciente, ele interage silenciosamente. Então, dentro de Jung, nós temos o processo de transferência e cotransferência. Por isso que a grande responsabilidade do terapeuta floral é verificar se ele está sendo afetado pelo tratamento que ele está colocando para o seu cliente, porque isso pode acontecer também. Então, é muito importante que um terapeuta que atende muitas pessoas, ele esteja também em terapia. Já terminando o nosso trabalho, né, eu gostaria de esclarecer alguns aspectos. E um dos aspectos que nós começamos a falar e que é bom a gente sedimentar é a questão da base científica. Eu falei lá no início que nós precisamos de uma pergunta. É através da pergunta que se tem a investigação científica, né? E depois é através da pesquisa. Então, existem questões fundamentais a serem seguidas para fortalecer e fundamentar os florais por todas as classes de profissionais. Atualmente, nós temos 5 classes que podem usar profissionalmente os florais. Isso é insuficiente. Então, por exemplo, hoje em dia, um dentista com formação em terapia floral, ele pode usar em consultório, mas um psicólogo não pode, um psicanalista não pode, um médico não pode, o enfermeiro pode, o nutricionista pode, né? E tem mais 2 profissões, se eu não me engano, é o terapeuta ocupacional. E se vocês fizerem a busca, vocês vão encontrar isso relacionado lá no Google, né? Então, qual é o caminho? Qual é o caminho para que a gente possa solidificar os florais como uma terapia?
é preciso fazer pesquisas científicas. Nós temos já algumas, já temos em ambientes hospitalares, já temos em postos de saúde, né? E já temos também na própria psicologia, né? Onde se tratam as emoções através dos florais, quando o profissional ele se especializa também em terapeuta floral, mas deixando claro que em algumas classes médicas não se pode prescrever o floral em consultório, tá? Então, precisamos fortalecer a base científica já existente. Temos, mas ainda temos pouca. E a segunda questão é como podemos comprovar. Para comprovar, só fazendo ciência, experiência. Na construção da base científica, é preciso que entendamos que não existe fato isolado e que, ao examinarmos uma questão, é necessário entender como tudo começou. Eu falei do aspecto histórico, mostrei que Jung e Bach têm uma congruência, não só pelo fato deles terem nascido na mesma época e terem se formado médico, mas eles têm uma fala privilegiando o corpo e mente, o ser integral. Eduard Bach, Carl Jung, Hahnemann, Paracelso, Goethe, Galeno, Hipócrates, entre outros, são personagens cujo objetivo se ligam no espaço-tempo. Se nós formos olhar o postulado de Hipócrates, 400 anos, né, antes de Cristo, nós vamos ver que ele já fala de uma autocura também. São 3 princípios, né? Não é o objeto aqui do nosso vídeo, mas para que vocês tenham conhecimento. Então, existem bases históricas e teóricas e prática que pode comprovar que o floral é um instrumento de cura, tá? Não só uma aguinha que cura, porque me dá muito temor quando eu ouço alguém falando, eu não sei se eu acredito nos florais. Não é uma questão de crença, é uma questão de experiência. É uma questão de se trabalhar com uma medicina em outro patamar, uma medicina que nós falamos medicina vibracional. E, né, temos a sorte aí de ter os conceitos da neurociência que nos ajudam a esclarecer que a cura se dá através também de informação de cura. Aqui eu trouxe, né, as profissões que podem utilizar o floral em consultório. Fiz essa pesquisa recente, pode ser que já tenha mudado alguma coisa, né? Mas tem profissões que são proibidas. Então, nós estamos mostrando que é possível, contanto que a pessoa tenha formação. E os conselhos das profissões, eles fazem as normas para que isso possa acontecer de maneira profissional. Eu trouxe os nossos contatos, que eu vou botar também no final. E aqui nós trazemos um conjunto: ciência, Jung, processo de individuação, empirismo e Goethe. Quando Jung e Dr. Bach falam que precisa experimentar, né? Dr. Bach começou medicando a si mesmo e aos seus clientes, né? Porque ele observava que uns ficavam melhor com a mesma medicação e outros não. Isso se chama experiência, isso se chama empirismo. E em Jung, nós vamos falar do processo de individuação, como eu já citei. E ele fala que uma pessoa se torna quem ela é abertamente, né, que ele não pode oferecer qualquer evidência. Jung não pode oferecer qualquer evidência ou prova da realidade de tal processo, pois se trata de uma coisa que precisa ser experimentada. Ou seja, o processo terapêutico, o processo de individuação é único para cada um e precisa ser experimentado. Assim como quando eu prescrevo um buquê, né, um conjunto de flores para compor o floral do meu cliente, aquele conjunto foi baseado na experiência dele. É única. Na ciência, nós precisamos questionar, através
da pesquisa científica, reafirmando isso para vocês, né? Só através da experiência. Até mesmo o remédio alopata, né? Eu gostaria que nós lembrássemos que a alopatia, ela não é feita substância e vai para a farmácia. Ela é feita uma pesquisa, ela é feita teste, ela é feita experiência, é feita estatística para aquele medicamento ir para a farmácia. Então, nós precisamos fazer também com a experiência com os florais, né? Experiências científicas. Eu trouxe Goethe, porque Goethe é referência para Jung e para Bach, com a fala dele, né? Ele procura acordar nos cientistas e enfatizar o papel da experiência e da evidência, que é isso que nós estamos batendo na tecla, né? E é fundamental o cientista ter interesse e atenção no fenômeno, ou seja, eu prescrevo um floral, eu não posso deixar o meu cliente sozinho, eu preciso fazer um acompanhamento, eu preciso de feedback, eu preciso que ele me fale o que ele está sentindo e como foi a ação dos florais com ele. E outra falácia que eu não gosto é aquela, demora a fazer efeito. Não, você pode ter uma mudança de estado emocional de um dia para o outro. Tem pessoas que conseguem perceber melhor, tem pessoas que não conseguem, mas elas precisam de ajuda para conseguir perceber a transformação que elas estão tendo. E a prática do método científico de Goethe representa um desafio para testar, desenvolver a habilidade de ver a natureza, a unidade e a multiplicidade de suas partes. Nós temos livros que descrevem com detalhe a natureza da planta, assim como nós temos livros que descrevem em detalhe o corpo humano. Então, é preciso atenção ao fenômeno. Nós vamos terminar por aqui. Depois, numa outra oportunidade, nós queremos abordar para vocês como é que é essa história de Carl Gustav Jung e Bach, Hipócrates, o princípio dos opostos e o cura-te a ti mesmo, né? Vamos encerrar essa parte que foi uma síntese para vocês entenderem como é que nós podemos incluir e pensar em incluir as essências florais durante o processo de psicoterapia, evitando o excesso de medicação, de medicalização, e toda medicação é válida, tudo que a ciência tem para nos oferecer é válido, contanto que nós saibamos usar com parcimônia, né, e na hora certa, e não em excesso.